aí, meu xará. Show de bola. Guilherme, até o óculos hoje igual, velho. Tá vendo, pô? E aí, tudo certo, cara. Primeiro, obrigado aí pelo bate-papo de sempre. Eu acho que é sempre legal a gente poder. Nós já fizemos uma live lá no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, uma entrevista. Quem não viu, pessoal, tem uma entrevista que a gente fez do Guilherme, falando um pouquinho sobre a sua trajetória aí. Hoje ele está em Barcelona, na Espanha. Mas hoje a gente vai falar de um tema aqui bem especial, falar um pouquinho sobre carreira internacional sem inglês, se realmente é possível, se não é. E acho que vale a pena a gente poder trazer esse tema para a gente poder discutir, né, cara? O quanto que o inglês é importante para algumas pessoas ainda que não enxergam essa... não conseguem ver a importância do inglês, né? Quando a gente fala de carreira internacional, que é algo muito importante aí, né, Guilherme? Exatamente. Muita gente negligencia, mas vamos lá, a gente vai contar os casos de família aqui. Será que é possível carreira internacional sem inglês? Show. Vamos falar com a galera aí, cara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aí da BBOCM. É sempre um prazer falar com a galera aí de banco de dados. Inclusive, esses dias aí até publiquei lá uma vaga de DBA Oracle que um amigo publicou no LinkedIn, até repassei lá na nossa comunidade, depois eu vou passar para você também aí para a galera. E é vaga internacional, inclusive. Então, já vai colocar para a galera aí também. Muito bom. O pessoal do Instagram tá falando que tá com muito eco, cara. Não sei se tá alto aí o áudio, Guilherme, ou não. Tá de boa? O meu cara, tá no mínimo. Aqui tá no mínimo. Vamos ver. Deixa eu botar um fone de um lado aqui. Só para ver se a gente melhora lá no Instagram. Tá com eco ainda aí, galera? Vamos só ajustar aqui. Show de bola. Agora eu acho que eu... Então vamos lá, Guilherme. Eu acho que o objetivo aqui é a gente poder compartilhar um pouquinho aí, cara, sobre carreira internacional, né, cara? Você é um cara que tem bastante experiência sobre isso. Acho que para a gente começar o bate-papo é legal a gente poder falar um pouquinho como foi essa trajetória para você chegar aí em Barcelona, na Espanha. A gente falar um pouquinho aí como que foi a sua jornada aí da carreira internacional. Entender um pouquinho como que foi esse lance do inglês, né, cara? Se desde o início você já tinha o inglês afiado ou não, quando você se tocou aí sobre esses pontos. Conta um pouquinho aí, cara, como que começou essa sua carreira internacional? Cara, eu só vou colocar o fone aqui, porque a galera tá falando que tá com eco ainda. Uhum. Deixa eu ver se melhora aí, vamos ver. Beleza. Deixa eu ver, a galera aqui tá falando que tá com eco. Vou colocar o fone aqui e a gente já começa aqui para melhorar para todo mundo. Vamos ver aqui. Você consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo bem. Consegue me ouvir aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Perfeito. Galera, reduziu o eco aí? Parou o eco? Eu acho que o seu fone conectou no notebook, tá? Isso, não, é no notebook mesmo, porque como notebook. tava saindo o som do speaker aqui, tá. Aí a galera... Deixa eu ver aqui se... Deixa eu só colocar o áudio para... Aqui, ó. Agora... Bola, melhorou. Agora deveria ir. Tudo certinho. Agora estão ouvindo bem. Mandou aqui. Fechou, galera. Então, cara, carreira internacional, né? Você também já tem empresas grandes aí, você tem alunos voando aí também, em tudo que é lugar no mundo. Cara, a carreira internacional sem inglês, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Por quê? Né? Porque e não vou dizer que ela é impossível, mas se você já souber desde o início que você vai ganhar menos que os caras que falam inglês, beleza. Porque é aquilo, você vai para Portugal, por exemplo, você vai para um país da América Latina, vai para a Argentina, sem falar inglês. Cara, você lá vai concorrer com gente que fala inglês. A Argentina, inclusive, os nossos irmãos, eles têm muito mais empresas internacionais do que o Brasil, cara. Eventos rolam lá,
Várias coisas rolam na Argentina e não rolam no Brasil por conta do inglês. Então, eu trabalhei num banco de investimentos, o maior banco de investimentos do mundo. E, cara, eu lembro muito bem quando os caras foram abrir 2.000 posições de tecnologia no mesmo time zone que Nova York, ou seja, perto do time zone que a gente tem em São Paulo e também em Buenos Aires. E os caras preferiram abrir as vagas em Buenos Aires porque não encontravam pessoas para contratar no Brasil. Então, cara, é possível. É possível. Só que você sabe muito bem, pô, lá na Oracle, quantos profissionais que estavam na Oracle não falavam inglês e qual que era o limite que eles tinham para chegar em outros lugares? Você fica limitado, né, cara? Totalmente, cara. Eu falo até mesmo para você fazer um treinamento, para você se comunicar com as pessoas de fora. Já tiveram eventos que eu participei, cara, de vir várias pessoas do mundo todo, da Oracle, de cada continente ali, das Américas, pegando Estados Unidos, da América do Sul, da Europa em si, da Ásia, e reúne todo mundo para poder trocar informações, né? Então, cara, a língua padrão é o inglês. E, de fato, Exatamente. até mesmo internamente, né, cara, nos fóruns internos, cara, inglês é a língua padrão. Até mesmo quando se fala aí de alguns países latinos, né? Mesmo assim, inglês é importante. Não sei aí na Espanha também, né, Guilherme? Cara, aqui é uma coisa, né, que você já nota logo quando você chega para trabalhar é que muitas empresas, o ambiente ali que você vai estar falando vai ser em inglês, cara. Tipo, você fala, Espanha? Não. Se você vai trabalhar com tecnologia, você vai usar o inglês praticamente o dia inteiro. E olha só uma coisa, né? Eu estava num aniversário esses dias de um mentorado que do TI na Europa que chegou aqui, está trabalhando aqui em Barcelona, saiu do Rio de Janeiro para vir para cá. Uhum. E no aniversário dele, ele convidou alguns amigos do trabalho e a galera toda estava falando em inglês. Por quê? Porque tinha gente do Egito, tinha gente da Itália, tinha gente da Espanha, tinha gente do Brasil, tinha gente da Holanda. Você vai falar que idioma que todo mundo entende? É o inglês, cara. Então, se você vai para qualquer país mais desenvolvido aqui na Europa, todos eles você aprende inglês desde pequeno. Então, se você for para qualquer país do norte europeu, você vai ver eles falando inglês. Todos eles falam inglês perfeitamente. As pessoas mais velhas, elas até podem ter alguém ali que você encontra que não fala inglês, mas é um idioma, é um segundo idioma. Então, você vai na Holanda. Pô, tem muito brasileiro trabalhando na Holanda, vários brasileiros trabalhando na Holanda. Pergunta para eles se eles trabalham com holandês, falando holandês. É inglês, cara. É inglês. Alemanha, a mesma. É um diferencial? É um diferencial você falar alemão. Mas você precisa falar alemão, cara? Raramente você vai precisar. Porque aí é dificultar demais também para o profissional, né? Pô, você quer o cara que tem todas as certificações Oracle, manja de Oracle, e ainda você quer que o cara esteja no mesmo lugar que você tem a empresa lá na cidade, vamos supor, Dortmund, na Alemanha, e ainda você quer que o cara fale alemão. Aí você está restringindo muito a quantidade de profissionais que você pode contratar. Então, o inglês é essencial. Vá para você para Portugal, vá você para Argentina, para onde você for. Se você trabalha com tecnologia, cara, é aquilo que é óbvio, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora, muita gente continua negligenciando o que deve ser feito, que é o quê? Estudar inglês. Cara, a documentação do que você lê, ela é em inglês, ela não nasceu em português. Fala uma documentação que nasceu em português aí de alguma tecnologia que a gente usa. Cara, não tem, velho. Cara, não tem. até legal você falar sobre isso, porque teve uma época que a Oracle liberou algumas provas de certificação em português, cara. E eu te A Microsoft fez isso, né? A Microsoft também fez isso, né? Mais atrapalhava do que ajudava. Às vezes até os termos, as traduções ficaram tão ruins, cara, tão distantes da documentação, que, cara, desistiram de assim, ficou péssimo. Então, cara, de fato, hoje o inglês é a língua padrão. E o que eu tenho visto aqui, né, Guilherme? Não sei se você pensa da mesma forma. Cara, quem não tem inglês está perdendo muita oportunidade, né? Acho que principalmente. Cara, nossa senhora. De ter acesso aos melhores conteúdos, a certificações, a vagas, cara, de fazer uma entrevista em inglês, né? Então é fundamental. De networking, né, cara? De você conhecer pessoas que, porra, você nunca ia ter contato. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Tem galera no Instagram aqui, a gente tá ao vivo no YouTube também, galera da DBOCM. Quem não segue aí,
do TI na Europa, segue lá. A gente está ao vivo no YouTube também. Mas, cara, eu vou contar uma parada aqui que muita gente não me conhece, não conhece o Guilherme. Cara, sempre que você for pensar na sua carreira, você sempre pensa, né, na parte técnica. A primeira coisa que o cara pensa é parte técnica. Só que eu não canso de falar, não é o técnico que vai te fazer crescer. Ele é básico, você tem que saber, mas você não precisa ser o melhor do mundo. Você precisa saber se comunicar. E a galera esquece disso, deixa para depois, deixa para tarde. Cara, se eu não falasse inglês e eu não tivesse as habilidades de comunicação que eu tenho no inglês, eu não teria chegado onde eu cheguei agora. Então, eu acabei de começar como diretor de tecnologia numa empresa americana, agora vai fazer 2 meses, e o meu chefe direto, o meu line manager, é o CEO, é o fundador. E eu já falei lá para a galera que está lá no TI na Europa, inclusive eu vou estar lá em São Francisco em breve, lá encontrando a galera. Eles vieram todos para Barcelona agora recentemente, e cara, o meu chefe trabalhava diretamente com o Bill Gates em 95. Depois ele saiu, de 95 ele saiu da Microsoft na época e foi para a Amazon. A Amazon tinha menos de 20 funcionários. E o Jeff Bezos tinha chamado ele. E aí ele trabalhou lá até 2002, depois deixou, foi para Stanford dar aula e tudo mais. E aí fundou a empresa que eu trabalho hoje, em 2010. A empresa tem 12 anos hoje. Cara, eles me escolheram no meio de outros 80 candidatos que já tinham experiência como diretor de tecnologia, e essa é a primeira vez que eu estou com o cargo de diretor, apesar de estar gerenciando equipes e grandes times há um tempo já. Eles preferiram investir em mim do que contratar um cara com mais experiência, mas que possivelmente não tinha as habilidades também técnicas que eu tinha. E aí eu fico me perguntando, será que os caras escolheram? E aí eu perguntei para ele, recentemente a gente tem lá os nossos one-on-ones, e ele falou, cara, você sabe se comunicar em inglês claramente, você sabe falar inglês claramente. A gente entrevistou vários profissionais de outros países, principalmente aí da Espanha, porque eles têm um escritório aqui, que não falavam inglês e não conseguiam falar fluidamente e não conseguiam se comunicar. Às vezes o cara tem o background, mas não consegue se comunicar. E aí eu falo, cara, olha a oportunidade que eu poderia ter perdido se eu não tivesse pronto com o inglês. E isso acontece com vários mentorados lá. Vários alunos. Os caras são chamados pelo LinkedIn, começam a fazer entrevista e aí vem o feedback do inglês. E aí, cara, você vai... É muito decepcionante. Não pode falar que não é decepcionante você perder uma oportunidade internacional que poderia te levar para outro nível, que não só de salário. Salário é um ponto. Olha os caras que eu estou em contato hoje. Em janeiro eu estou lá em São Francisco com os caras, o Executive Vice President da Microsoft, que é o board member da minha empresa. Então, os caras lá, o Chief Marketing Officer, o Capocella. Vou estar com outros caras, um dos caras aí que é concorrente do produto da Oracle, que é banco de dados. Uhum. Um deles aí, o cara que levou o SQL Server lá, que cresceu a equipe do SQL Server lá na Microsoft, isso lá em 94. Esses caras estão lá na empresa que eu trabalho hoje e são meus mentores, às vezes é meu line manager, por exemplo. E se eu não falasse inglês, cara, esquece. Você poderia ser o melhor profissional do Brasil, você poderia ser o melhor profissional do mundo. Você não ia ter acesso a isso, porque o inglês vai te habilitar, vai abrir essas portas. A gente estava falando agora, antes de começar a live, o que vai rolar em outubro? O que vai rolar lá em outubro, Guilherme? Em Vegas, que a gente estava falando? Exatamente. Vai rolar um evento da Oracle lá, um evento anual ali, que desde a pandemia aí não teve, né? Tem alguns anos que não tem, que vai voltar agora. Cara, em inglês, não tem como não se comunicar. Todas as palestras. Exato. Aqui em Barcelona, cara, a quantidade de eventos que acontecem internacionais brincadeira. Outro dia eu fui andar de bike aqui, eu mostrei pra galera lá no Instagram. SaaS, um evento só de SaaS, a maior feira de SaaS, a maior meeting de SaaS do mundo aqui em Barcelona. Todos os outdoors, toda a comunicação, é tudo em inglês, cara. Apesar de estar em Barcelona. Aqui recebe vários festivais, vários eventos internacionais. Fórmula 1, MotoGP, campeonato de tênis. É tudo em inglês, cara. Então, quem não fala inglês perde oportunidade. Esse é o ponto. Impossível não é, mas
eu estaria preocupado se eu não falasse inglês hoje e tivesse entre 25 e 45 anos de idade. Por quê? Imagina uma criança, imagina o seu filho aí, você que tem filho aí atrás, de 10 anos. O seu filho de 10 anos. Se ele começar a estudar inglês hoje, em 10 anos ele vai falar inglês muito melhor que você, porque criança aprende muito mais rápido, e ele vai ter acesso a oportunidades melhores que você que não fala inglês. Então muita gente vai empurrando com a barriga. E aí depois cobra. Então você fica estagnado. E, cara, é mais difícil, pô. Não adianta, a quantidade de conteúdo que você acessa em inglês é muito maior. Esses dias eu estava assistindo o documentário de Kubernetes, já assistiu um documentário do Google, Cara, vou passar para você depois, eu passei lá na comunidade, um documentário de Kubernetes gravado com a galera do Google, da Red Hat. Você acha que é o quê? É em inglês, não tem nem legenda para esse documentário. Aí vem um bom samaritano que traduz. Mas, cara, é em inglês. E, cara, para quem está começando, Guilherme, eu acho que, na minha visão, quanto mais cedo, melhor, né, cara? Acho que você vai ter menos dificuldade, né? E, cara, qual que é a dica aí para quem está começando na área de tecnologia, cara? Aquele cara que está, assim, todo atolado, assim, fazendo faculdade, buscando a sua primeira vaga de emprego. Cara, será que seria melhor priorizar o inglês? O que você acha ali, cara? Se fosse você começando hoje, o que você faria no lugar desse cara? Cara, eu vou comentar, por exemplo, por experiência própria, né? Eu, quando comecei, era focadão em desenvolvimento de software. Na época, eu até programei um pouco lá em PLSQL, aprendi Oracle e tal, porque eu usava bastante. Na faculdade eu também tive. Mas, cara, eu deixava o inglês de lado. E tinha até uma parada que eu acho que ainda rola nas universidades. Eu não sei, eu ouvi a galera falando ali, o famoso Portugal, que é um absurdo. Isso aí devia ser banido, cara, o Portugal. Mas, vamos lá, cara. Você tá no começo da sua carreira. É como você falou, é igual. Cara, inglês não é do dia para noite que você aprende, mas se você fizer um pouquinho todo santo dia, em um ano você vai saber muito mais do que se você deixasse para começar daqui a um ano e estudar todo santo dia, 24 horas por dia em inglês. Então, a minha recomendação para todo mundo que chega lá no canal do Treino Europa, para que chega como aluno, como inscrito, como follower, o que seja, cara. O cara sempre me pergunta lá, me dá uma recomendação, abre o caixinha lá, pô, me dá uma recomendação, tô começando agora em tecnologia. Cara, começa a aprender inglês desde hoje. Porque nada que você vai aprender vai ser 100% em português. Você não tem nenhuma big tech no mundo que não seja americana ou então que não esteja em inglês. Por exemplo, a gente estava falando de empresas da Europa e tudo mais. A SAP é alemã, a SAP é alemã. A documentação está em o quê? O site está em o quê? Está em inglês, galera. Então, por mais que você relute contra, o inglês é básico. Então, cara, eu começaria estudando um pouquinho cada dia. Não é, galera, não é você estudar 2 horas por dia, você estudar ou 2 horas por semana, que é o erro muito comum que a galera comete. É um pouquinho todo dia. Começa com 15 minutos. Pô, mas como que eu vou estudar 15 minutos, Guilherme? Pô, tem tanto aplicativo gratuito, Duolingo, iTalk, sei lá, tem um monte de aplicativo hoje em dia. Eu já aprendi idiomas, comecei aprendendo com esses aplicativos e depois você vai buscar um professor, um curso, uma imersão. Mas a minha recomendação é, cara, comece desde hoje, um pouquinho todo dia, porque você atinge, você não precisa nem falar fluente, né? Essa é um problema que a galera fala. Guilherme, hoje você fala, pô, o seu inglês é o melhor do mundo. O meu inglês não é o melhor do mundo, ter longe de ter um inglês perfeito. Várias palavras eu não sei falar, às vezes eu estou ali vendo um filme, assistindo alguma coisa, e eu preciso buscar uma palavra também. Mas isso eu agrego no meu vocabulário. O ponto é você não entender, não parar, não refletir sobre aquilo e deixar, não entendi, deixa, tá bom assim, e vamos para frente. Guilherme, legal você falar sobre isso, cara, que eu acho que é a maior trava que eu vejo aqui. O cara fala assim, eu tô na faculdade, mas não vai dar tempo de estudar o inglês, de não saber conciliar as coisas, entender, cara, que o inglês é exatamente isso, cara. Às vezes começa com um pouco que você tem, 15 minutos ali por dia, eu acho que aquela constância ela é muito importante, até para você conseguir ter a prática, para você conseguir se desenvolver, entender que é um dos pontos chaves ali, cara, relacionados a uma soft skill que é uma das principais, a da comunicação, né, cara? Se você não se comunica, cara, exatamente, é difícil.
Então, isso serve tanto no dia a dia de quem já trabalha, muitas vezes para poder atuar dentro de um projeto internacional, ou até mesmo quem, cara, quer uma vaga internacional e que ganhar em dólar, em euro, deve ser legal, né, cara? Você acho que pode falar mais do que eu sobre isso, né? Cara, olha, é muito bom, viu, os cara pingar ali e você multiplicar, às vezes, se você vai para o Brasil, aí, pô, eu vou estar no Brasil aí em breve, e tem vários mentorados do Brasil trabalhando remotamente. Então, os caras estão trabalhando remoto, ganhando em libra, em euro, em dólar. Hoje é possível. Antes, né? Vamos lá, Guilherme, há 5 anos atrás, quem você conhecia que morava no Brasil e ganhava em dólar? Difícil, hein, cara? Há 5 anos atrás, é difícil. Mas Eu hoje conhecia. eu tenho vários conhecidos já que estão fazendo isso, tá? Hoje tá Exatamente. muito Então, mais fácil. hoje é muito mais fácil. Só que pergunta para esses caras qual é o idioma que eles falam para ganhar em dólar e euro. Cara, não é mandarim, não é alemão, não é chinês, não é espanhol. É inglês, cara. Então, é aquilo. Você quer ter acesso às melhores. E, ó, uma parada que a gente estava falando aqui até, né, que eu falei lá do filho. Se você não estuda, daqui 10 anos ele vai estar falando inglês e vai estar lá, não roubando, mas tomando as melhores vagas do mercado ali. Cara, entra no LinkedIn e busca as grandes empresas do Brasil, às vezes até empresas médias ou pequenas. As empresas também querem ganhar em dólar. Não é só a gente que quer ganhar em dólar. Todo mundo que está no Brasil quer ganhar em dólar, quer ganhar em euro. Então, se você vai trabalhar numa empresa que presta serviço para fora, meu amigo, o inglês é essencial. Vai lá entrar no Google, vai entrar no Facebook, na Meta, né? Agora, vai entrar na Netflix. Todos eles têm escritório no Brasil. Qual que é o idioma oficial da empresa? Não é português, cara. Todos os contratos que eu assinei até hoje aqui na Espanha foram em inglês. Todos eles tinham inglês e espanhol, os contratos em inglês. Porque geralmente o cara que assina o contrato do outro lado ali, o CEO da empresa, se você está sendo contratado aí, depende da empresa que você está indo, geralmente o cara é gringo. E o cara precisa ter a versão dele ali em inglês. Então, cara, em inglês, hoje ele já deixou de ser o desejável. Abre o LinkedIn e veja, você mesmo, vagas para o Brasil. Pô, eu tô cansado. Esses dias eu recebi uma ligação de um amigo, o Ricardo, e ele comentou, cara, pô, perdi uma vaga no Bank of America, aí em São Paulo, porque eu não falava inglês. E uma vaga para ganhar muito, muito acima do que a média do mercado aí, né? Então, pô, bancos internacionais, bancos gringos, Bank of America. Você não vai se comunicar, por mais que tenha um escritório no Brasil, você vai só falar português com o cara do lado do seu. Mas as demandas, ticket, toda a ferramenta, e-mail, vai ser tudo em inglês, cara. Legal você falar sobre isso, Guilherme, que uma das coisas até que eu até incentivo aqui para os meus mentorados hoje, que, cara, a gente que trabalha com tecnologias Oracle, às vezes os caras têm um medo de abrir um chamado, de abrir um ticket, cara. E, cara, é uma excelente oportunidade para o cara, inclusive, ligar para o cara e praticar o inglês, né, cara? Porque não adianta, Exatamente. assim, a gente ficar muito também na parte teórica e não ir para a prática, né? Eu acho que tem coisas aí que ajudam também a gente a desenvolver. E, claro, tem um método também, cara, que vai te dar um vocabulário, que vai te dar muito mais do que um aplicativo também, né, Guilherme? Não sei o que você pensa a respeito disso. Cara, é aquilo, né? É uma recomendação para você começar, é um start. Só que falar inglês é diferente de entender inglês. O que chega aqui para mim é, na aplicação lá da mentoria, os caras têm lá uma pergunta. Você fala inglês? Ah, falo. Aí a gente chega para fazer a entrevista com o cara, vamos trocar para inglês? Ah, não, pera. Ou se não, coloca lá inglês C1, C2, né? C1 avançado, C2 fluente. Aí chega na hora, vamos falar inglês? Ah, não, tô enferrujado. Pô, não tem enferrujado, cara. Ou você fala ou você não fala. Não tem essa. Então, vamos lá, eu pego um livro aqui. Qualquer livro desse aqui, ó, a maioria deles é em inglês. Vou pegar um aqui, ó. Tá lá, Hyperfocus. Esse livro tem em português também. Hyperfocus aqui pra galera do Instagram aí, ó. Cara, as traduções desses livros vão sair depois de meses em português. E quando sai, o mundo inteiro já leu e você tá para trás. Quando você lê inglês, você lê da raiz, você lê lá logo quando a parada sai. Agora, além disso, né, você falou sobre chamado, sobre comunicação.
Cara, imagina no dia que der a bucha no seu trampo. Já aconteceu com o mentorado aqui, com a galera da comunidade lá de Microsoft. A galera vai se identificar aqui que se está no Instagram. Acontece a bucha, ninguém fala inglês e o suporte da Microsoft, da Oracle e tudo mais. Quando cai as buchas técnicas, vai lá para o time de engenharia, o time tá onde? O time está fora do país. Aí você tem que se comunicar em inglês, você não fala. Aí o cara que vai ali e arrisca e fala, olha, eu não falo, mas eu vou lá falar com esse cara. Deixa eu entender, deixa eu me virar com esse cara. Como que o chefe vê? O cara resolvendo a bucha ali, pô, e se destacando do time. Pô, você tá um passo à frente do time. Se o time pode ter o melhor cara técnico no time. Se ele não fala inglês e você toma a frente, você acabou de se destacar. É exatamente isso que o mercado precisa. O mercado não precisa de gente que é muito bom e não fala, não consegue se comunicar. O mercado precisa de gente que resolve o problema. E aí essa parada aí de você abrir um ticket. Hoje eu estava falando com o time da Atalassian. Quem conhece a Gira, Confluence, todas essas paradas. Hoje eu estava falando com o time deles de suporte. Os caras estão lá em São Francisco. É em inglês, galera. Eu estou aqui em Barcelona. Eu posso estar usando o Gira totalmente em espanhol. Se eu abro um ticket de suporte, é em inglês. Então, cara, é essencial. Hoje, Guilherme, eu prefiro ler em inglês do que em português. Eu prefiro consumir conteúdo em inglês do que português. Por quê? Porque eu sei que aquele conteúdo ali, eu estou pegando ele sem tradução, sem nenhuma transformação, sem nenhuma sem perda. Ruído, né, cara? Exatamente, sem ruído. Então, cara, inglês é o que eu falo. Eu diria que é um superpoder para quem nasce no Brasil. Cara, eu lembro até hoje, quando eu era moleque lá na adolescência, antes ainda, né, antes do ensino médio ali, tinha um amigo meu, o Gabriel, o cara aprendeu a jogar, a falar inglês jogando, cara. E, cara, eles jogavam aqueles joguinhos, como é que é? Silent Hill. Lembra desse jogo? Silent Hill lá, um jogo bem antigo, cara. E se você não falasse inglês, você não conseguia passar de fase, porque você não consegue deduzir a parada. E o cara aprendeu inglês daquele jeito. Ele começou a trabalhar desde a época de estágio, já em empresas multinacionais. Por quê? Porque ele falava inglês. Então ele já estagiou em empresas multinacionais. Então, cara, desde o começo da sua carreira vai te ajudar. E, Guilherme, eu vejo que muitos profissionais aqui, as pessoas travam muito do seguinte: cara, eu vou fazer uma certificação. Eu vejo que muitas pessoas nem tentam a certificação com medo do inglês, cara. E, cara, de fato, as provas são todas em inglês. Como a gente citou, teve uma vez que a Oracle e a Microsoft testaram algumas provas em português, cara, não ficou legal. E, de fato, cara, a documentação da Oracle, ela é toda em inglês, as principais documentações, as provas. Então, pessoal, vocês têm que estar realmente preparados e aquilo. Você não precisa estudar inglês no mesmo ritmo que você estuda uma faculdade de segunda a sexta. Exato. Cara, não é isso. Fica tranquilo. Estudar de forma estratégica, saber os pontos importantes, estar praticando. E tem aqueles elementos que você consegue praticar dentro do dia a dia, coisas que o Guilherme fala dentro da mentoria dele, dentro do que eu falo também da minha mentoria, sobre dia a dia, as dicas ali de como que você pratica isso dentro da área de tecnologia. E, cara, principalmente conseguir dar conta de uma entrevista, né, Guilherme? Eu acho que esse é um ponto que é um medo gigante também da nossa audiência. Exato. Né, cara? E, cara, treme, né? Então, chega na entrevista não é lugar de treinar. Entrevista não é lugar de treinar. A entrevista você vai lá para dar show, para jogar, para fazer gol. Então você não pode chegar para esperar o cara te dar um challenge lá, te dar uma parada que você não consegue responder, para você se sentir nervoso, fora a resposta que você tem que formular ainda em outro idioma. Então, cara, é isso que você falou. A gente estava falando lá, a maioria das galera que eu falo aqui, eles falam, eu entendo, mas não falo. Então você não fala. Porque quando eu perguntei, você fala inglês? A própria pergunta é, né, do you speak English? A pergunta não é, do you understand English? Não é, can you read in English? Can you listening to like something in English? Não, você fala inglês. Aí você falar, eu entendo, mas não falo, você já está dando uma desculpa. Você já começa com uma desculpa. Então, cara, é o maior erro da galera. A galera estudar. Tem até esses dias a gente até tava, eu vou te
compartilhar depois. Tem um comediante aí no Brasil que ele fez um Reels aí que bombou aí, tem milhões de views, que ele fala lá que ele vai lá na Wizard e ele pergunta lá, pô, quero falar inglês, tal, quanto tempo eu demoro? Ela fala 8 anos. Cara, tem métodos que demoram 8 anos para você alcançar um nível avançado de inglês. E aí o cara te ensina gramática, te ensina listening para depois te ensinar a falar. Vamos pensar que como uma criança aprende as coisas, né, cara? A criança aprende a escrever primeiro? Ela não aprende a escrever. A criança aprende primeiro a ouvir e depois ela imita. Então ela já fala. E sempre, se ela saber, ela já está falando. Se você pega um chinês e coloca ele para crescer no Brasil, ele vai aprender a falar português. Então ele vai imitando quem ele está falando. Se você não pratica a fala, você pode saber ler, você pode ler tudo em inglês o dia inteiro, fazer a prova de certificação até passar, porque muitas vezes não tem nada de falar ali, a não ser uma certificação mais alta aí, você não vai precisar falar com ninguém. Mas eu vou te falar, tem gente aqui na comunidade, profissional de TI, que travou na hora da certificação porque o cara pediu para fazer aquele check na sala. Pô, coloca a sua webcam aí, deixa eu ver o que tem debaixo da sua mesa. Deixa eu ver se você está num local sozinho, se não tem janela, se não tem nada perto de você. E o cara já não entendeu aquilo que o indiano muitas vezes está falando lá do outro lado do mundo, um inglês realmente diferente, e aí o cara já travou na hora, antes de começar a prova. O cara já ficou nervoso e já nem vai desenvolver bem porque não conseguiu entender o que não é o examinador ali, que é o cara, o fiscal de prova, tá falando. Então, cara, a prática ela é essencial. Não eu falar inglês aqui, né? Muita gente vai começar pelo aplicativo, é legal, é algo para você iniciar, mas você precisa falar inglês. E falar inglês é diferente de entender. Legal, Guilherme. Muito bom aí, cara, você poder compartilhar um pouquinho do que você tem visto aí na sua experiência durante esses anos na área de tecnologia, no seu próximo nível, quanto que isso foi importante, né, cara? E eu acho que principalmente a gente poder ajudar profissionais também a chegar nesse próximo nível, né? Porque, cara, quem não tem inglês aí, pessoal, eu sei que isso é assim, eu fiz um convite recentemente aí para as pessoas, inclusive convidando para essa live, para esse evento que o Guilherme vai fazer amanhã, que a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre isso. A grande maioria das pessoas, Guilherme, não dominam, não se garante numa entrevista em inglês. Eu acho que essa é uma dor de 99% dos profissionais de tecnologia e que eu acho que existem métodos muito tradicionais, né, cara? Aquilo que você falou, 8 anos para você aprender inglês, cara, não faz sentido. Você não precisa ser um professor de gramática ali para o nível de estudo, mas você precisa, de fato, saber se comunicar, né? Saber falar. E, cara, conta um pouquinho aí do evento que você está planejando aí para amanhã, cara, que eu acho que é legal a gente poder divulgar aqui com as pessoas da nossa audiência aqui da DBOCM, cara. E eu acho que isso é uma das coisas que eu considero que seja o próximo nível do profissional de tecnologia. E, pessoal, fiquem atentos aí que o Guilherme vai explicar um pouquinho do que vai rolar amanhã, né, cara? Cara, essa dor, como você comenta aí, eu notei ela lá no começo do TI na Europa, quando os primeiros mentorados começaram a bater na porta aqui das empresas, as empresas batiam na porta deles e falavam, vem. Aí o cara chegava e travava. E aí eu comecei a ver que isso era um problema, como você disse, de 99% dos profissionais de TI do Brasil, né? Os brasileiros. E, cara, amanhã a gente vai rolar a gente vai falar sobre esse tema mais a fundo, porque a maioria das pessoas, quando elas falam de inglês, elas já ficam com medo. E não é um bicho de 7 cabeças, cara. Você consegue destravar a sua conversação, que é o nosso foco amanhã, que é o ativar o seu inglês, é o desafio de ative seu inglês, mostrando lá o que você pode fazer. E eu aprendi outros 2 idiomas usando esse mesmo método, e amanhã eu vou compartilhar com a galera. Então você consegue. Não vai ser 8 anos para você aprender inglês, não vai ser 3 anos para você aprender inglês. Tem gente lá na comunidade, cara, que entrou para o TI na Europa, entrou para realmente ir para o próximo nível, porque já estava cansado de dar murro em ponta de faca, e o cara, em 40 dias, conseguiu mudar completamente a maneira como ele estudava inglês e conseguiu dar um passo à frente, passar numa entrevista. Isso muda a sua autoconfiança, isso muda a maneira como você coloca aquele objetivo na sua carreira e você vê que é atingível. Porque realmente é desanimador. Você ir num lugar e ver lá que o curso dura 3 anos, você fala, cara, em 3 anos já mudou muita coisa, já teve outro Covid, já teve outra pandemia.
Então, você realmente, 3 anos é muita coisa, galera. 4 anos numa faculdade é bastante coisa, 5 anos numa faculdade é bastante coisa, mas realmente 3 anos para você aprender inglês é muita coisa. E é aquilo, a maioria das pessoas estão acostumadas aos métodos tradicionais. 1 hora de inglês por semana, 2 horas de inglês por semana, terça e quinta, segunda e quarta. Eu sinto muito em lhe dizer, mas você não vai aprender inglês assim. Você vai aprender inglês quando você realmente aprender que você precisa praticar e estar junto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se você entrar lá no inglês XPTO e você entrar com uma criança de 14 anos, 13 anos, um adolescente lá, e o cara fala melhor inglês que você já vai se frustrar ali. Então, cara, você que é profissional de tecnologia, o evento amanhã é para você. Para você que está em transição de carreira, para você que está chegando agora. Queria eu ter 14 anos, ter ouvido isso, visto a experiência dos caras que estavam falando, e começasse a estudar com 14 anos em inglês e chegasse com 15, 16, 17, 18, e já estivesse falando inglês fluentemente e não tivesse nenhum problema. Então amanhã o evento é para essas pessoas, e eu vou te mostrar lá que você nunca antes pensou dessa maneira em como aprender inglês. Muito bom, cara. Pessoal, quem tá aqui no Instagram, eu deixei o link na bio aqui, tá? Do nosso grupo do WhatsApp, onde lá a gente vai colocar o link dessa live que o Guilherme vai estar fazendo. Vai ser uma live fechada no Zoom, né, Guilherme? Só para quem tiver cadastrado realmente, né, cara? É isso aí, é só para quem se cadastrou. Eu quero ouvir da galera, as dores da galera lá, quem tá realmente. Já estudei, já. Cara, teve alunos aqui do TI na Europa, do grupo de mentoria lá também. Pô, os caras já fizeram 3 escolas de inglês e não conseguiram realmente aprender inglês. E isso já mudou. A realidade deles já mudou, porque é aquilo. Se você está tentando e você está vendo que não está funcionando, você precisa mudar alguma coisa. Se você não está atingindo o seu objetivo, muda. E essa é a proposta. Profissional de tecnologia, você não é desejável mais você ter inglês, não é opcional. É requerimento hoje você ter inglês. Então esse evento é para você. Amanhã eu vou te mostrar. Primeiro que a gente vai começar pelos 3 maiores erros de quem está aprendendo inglês comete. E aí a galera vai se identificar bastante ali. Muita gente vai se identificar com esses 3. E eu não estou falando que é fácil, que você vai aprender inglês em 2 dias. Mas eu estou falando que você vai aprender como realmente você pode encurtar esse objetivo que muitas vezes pode parecer grande aí na sua carreira, na sua vida pessoal. Vai mudar a sua vida pessoal, não muda a sua vida profissional, né, cara? O inglês hoje, você vai no filme, você vai assistir um filme e você entende inglês, você não precisa nem de legenda, você vai ali e assiste o filme e está ouvindo o filme, você não está lendo, você está prestando atenção no que é real ali, o que está acontecendo na hora. Então, amanhã esse evento é para essa galera aí, que é o nosso público, é o seu público aí, cara. E, pessoal, quem não tem inglês hoje na sua rotina semanal ali de estudos, cara, você tá perdendo tempo, você tá ficando para trás. Essa que é a verdade. Então, adicione aí, cara, o inglês em momentos estratégicos, em períodos estratégicos, principalmente com a metodologia que, cara, vai ser muito diferente de um curso tradicional. Porque eu acho que esses cursos tradicionais que eu acho que matam bastante, né, cara? Você fica anos e anos e anos estudando gramática, estudando coisas ali, que muitas vezes, para o profissional de tecnologia, existem métodos muito mais eficientes para você conseguir se desenvolver, que é um formato muito mais de bootcamp, né, cara? Um formato muito mais de dia a dia, de conversação, da linguagem do profissional de tecnologia. Uma coisa é você estudar numa escola genérica de inglês, outra coisa é você estudar com profissionais que estão inseridos no meio de tecnologia, num grupo específico de profissionais que estão indo atrás do mesmo objetivo, né, Guilherme? E dia a dia, realidade. O que é perguntado numa entrevista? O que é perguntado quando você vai lá contatar com um cara de outro time? É diferente de você ir para qualquer, não vou citar nomes aqui, mas para qualquer curso que você encontra hoje no mercado. Então, isso que você falou é essencial, cara. Você está no meio de pessoas com o mesmo objetivo que você. É diferente de você estar num grupo que tem lá como objetivo fazer esporte. Beleza. Mas é diferente de você ir ali para um grupo que precisa por conta de uma doença, por exemplo, cardíaca. Então, as pessoas precisam realmente. Elas não querem só por saúde, tá? Elas precisam realmente. Ali, não quero que vocês se identifiquem com essa questão da doença cardíaca, mas você estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, cara. Você precisa do inglês porque você já cansou de tentar de outras maneiras, ou você já está aprendendo com o erro do outro e nem vai tentar os métodos tradicionais. Uma coisa, cara. Faculdade, Guilherme, por exemplo.
você consegue atingir o seu objetivo, se tornar um profissional de tecnologia. Muita gente começa a faculdade, a maioria desiste no meio do caminho, mas no final lá da faculdade, nenhuma te garante que você vai ser um profissional de tecnologia. Elas vão te passar muito conteúdo, muita coisa. Vai te passar por vários lugares ali que você muitas vezes não ia ver num curso específico. Agora, é isso que o Guilherme falou, a metodologia é muito diferente. Você ir fazer uma faculdade de sistemas de informação, porque você quer se tornar um DBA, do que você fazer um curso de Oracle, de PLSQL, tirar uma certificação. Você pode até conseguir com os dois métodos, mas eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais rápido e até se tornar talvez um profissional melhor do que de outra maneira. Então, se você está fazendo um curso tradicional, cara, de inglês, não para, continua. Só que, às vezes, aprender de outra maneira também pode te ajudar a chegar lá. Aceleração. É exatamente o que a gente fala nos programas de mentoria, nos programas da DBOCM, nos programas do TI na Europa. Aprender com quem já sofreu, aprender com quem já tem mais experiência, dói menos, é mais barato e você vai realmente acelerar o seu aprendizado. Muito bom, cara. Tem uma pergunta aqui no YouTube do Fernando Rocha, cara. Acha que vale a pena abandonar o emprego para focar no inglês durante um ano de estudo intensivo? Acho que o pessoal tem essa cultura de intensivo, né, de se mudar, de fazer um intercâmbio e tal. O que você acha disso, cara? Cara, eu não posso nem te dar uma recomendação, porque eu não sei como é hoje o lado financeiro, né? Eu não posso falar, pô, abandona o seu emprego aí e vai viver de inglês. Cara, seria negligente da minha parte e até irresponsável, cara, falar para você abandonar seu emprego. Agora, uma coisa é certa, se você se dedicar a aprender inglês, e não precisa ser nem durante um ano, em 3 meses, em 4 meses, você pode mudar totalmente o nível de inglês que você tem, se você usar a forma certa, se você se dedicar da maneira certa. Eu não estou falando para você colocar 4 meses para você aprender, como eu falei lá, 1 hora por semana, ou 8 horas durante um dia só, no meio da semana. Vai te ajudar, mas não da maneira que você quer acelerar aí esse aprendizado. Agora, essa questão é muito pessoal, né? Você tem como se manter durante esse ano? Você consegue se manter durante 2 anos, talvez? Você consegue fazer um part-time, alguma coisa, um trabalho ali que você não vá estar 8 horas do seu dia realmente trabalhando, um freelancer? Porque, cara, uma coisa é certa, quanto mais tempo você se dedicar, quando você tornar isso parte da sua rotina, um hábito, você vai ver que os seus resultados vão ser muito melhores do que você focar em 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que julgar aí se vale a pena para você. Uma coisa você pode ter certeza, se você usar o método certo, você vai ter muito resultado. Muito mais resultado do que se você estudasse 3 anos, 2 horas por semana, ou 2 horas até por dia. Aí. Se você se dedicar a isso. Só que aí é pessoal, né, cara? É muito pessoal essa decisão aí. Até envolve Legal. sua família, né? Já é difícil eu falar. Exato, cara, exato. Muito bom, Guilherme. O Sonival perguntou aqui se vai ser disponibilizado algum tipo de material, PDF, doc ou vídeo, né? No workshop que você vai fazer amanhã, né? Cara, como é no Zoom lá, a gente vai estar fechado lá. Eu vou estar ali disponível para a galera. Uma dica é, cara, anote, mas eu vou ali apresentar várias coisas para vocês. E quem tiver lá vai ganhar um presente também. Então, quem tiver ao vivo lá vai poder ver ali que eu vou apresentar e um presente que vai valer a pena. Então, se você tiver lá amanhã ao vivo, você vai receber esse presente aí, que é muito melhor do que qualquer material, qualquer PDF que eu poderia te dar. Legal, cara. Muito bom, Guilherme. Cara, acho que é isso. Muito legal esse bate-papo para a gente poder trazer essa consciência para profissionais de tecnologia, né, cara? De o quanto o inglês é importante para quem está iniciando, para quem está no nível intermediário ali, para quem já é um cara sênior e quer uma vaga internacional. Cara, em qualquer etapa do profissional de tecnologia, o inglês é essencial, pessoal. E, cara, fiquem ligados aí, porque a gente deixou aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, no LinkedIn, aqui também no nosso Instagram, tá? Faça o seu cadastro, entre lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque lá vocês vão ter a chance de ter esse workshop amanhã com o Guilherme, que ele vai mostrar a metodologia aí de, cara, como que você pode participar de um bootcamp de inglês focado para profissionais de tecnologia, onde você vai conseguir
ter um acelerador de resultados, cara. Aquele programa específico para quem é profissional da área de tecnologia. O João Carlos botou aqui, qual é o link da formação do inglês? Cara, tá aqui no nosso perfil, tá? Então você pode clicar tanto no perfil da DBOCM ou do Treino na Europa, você que está vendo aqui essa live, e aí você pode estar se cadastrando nesse evento, que vai ser um evento gratuito amanhã, que o Guilherme vai trazer aí mais detalhes sobre essa metodologia, de como que ele tem ajudado profissionais a ir para esse próximo nível. Mais alguma coisa aí, meu irmão? Cara, e o evento é ao vivo. Então, a galera que acha... O evento é ao vivo. Ó, aqui, ó, no reloginho aqui, você consegue ver. Ó, aqui agora são 10h58. Amanhã esse evento aí vai ser às 8 da noite do Brasil, que aqui vai ser 1h da manhã. Então, os vizinhos aqui vão estar acordados para aprender como eles vão aprender a falar inglês. Então, os caras também vão estar ouvindo aí. Então, cara, é isso. Eu vou estar entregando ali coisas que você possivelmente não vai ver se você não estiver ali ao vivo amanhã com a gente. E é o que o Guilherme falou. Existem várias maneiras, não existe certo e errado, mas se você não tem tempo a perder, eu gosto muito de aprender com o erro dos outros. E também com quem já está tendo resultado. Então, amanhã eu te convido aí, o link está na bio do Guilherme, está na bio do Treino Europa. Amanhã a gente se vê às 8 da noite, lá na live, que vai ser no Zoom, galera. Vai ser uma live fechada, beleza? Show de bola. Cara, última pergunta. Ótima live. Eu já tenho uma boa noção de ortografia e leitura. Qual seria o menor tempo possível para falar fluente? Então, vamos lá. Esse é um ponto, né? Falar fluente. Cara, falar fluente é uma coisa que você tem que julgar. O que é fluente para você? Às vezes, eu falo inglês já vai fazer 8 anos. 8 anos, 7 anos de maneira fluente aí, se você considerar que eu uso no dia a dia para me relacionar com profissionais que eu trabalho no dia a dia. Só que eu ainda não sei todas as palavras de inglês, eu ainda me perco às vezes se eu quero falar alguma coisa muito, muito, muito específica. Só que eu me comunico de maneira fluida. Agora, você não precisa falar inglês fluente. Se você quer atingir o mercado internacional, melhores oportunidades, tira da sua cabeça. A primeira, vou desmistificar uma coisa aqui, você não precisa de inglês fluente. Você precisa saber se comunicar, que é totalmente diferente de você falar inglês fluente. Então, se eu fizer uma prova hoje de inglês, por exemplo, de Cambridge, o certificado de Cambridge lá, o TOEFL da vida, possivelmente eu não vou estar lá no C2, que é o avançado, que é fluente. Cara, hoje eu sou diretor de tecnologia de um time de software engineers, tem front-end, back-end, eu tenho um time de data scientist, data engineer, eu tenho um time de cloud, e eu não tenho lá o TOEFL da vida, o certificado de inglês mais requerido aí pelas universidades, etc. Tudo vai variar de acordo com o seu objetivo. Se você quer uma universidade, cursar alguma coisa, algumas vão te pedir o certificado, mas não se prenda a isso, porque você precisa saber se comunicar. Muito bom, Guilherme. Pessoal, sigam aí os canais do TI na Europa, no YouTube. O cara compartilha muito conhecimento aí do que ele tem visto lá na Europa, sobre carreira internacional, sobre mentoria de carreira. O cara que hoje é diretor de tecnologia, ele tem total propriedade para poder falar sobre carreira, porque ele está construindo uma história muito bonita aí na área de tecnologia. Sigam ele lá, lá no Instagram. Muito legal o que ele tem construído. E fiquem ligados também nos materiais aí do TI na Europa, sobre inglês, sobre o bootcamp de inglês, sobre esse evento que vai acontecer amanhã, às 20 horas ao vivo, que com certeza pode te destravar para o seu próximo nível. Meu irmão, últimas palavras aí para a gente poder fechar esse bate-papo? Cara, já falamos aqui, acho que tudo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Em breve estou aí no Brasil, a gente vai conversar aí. É isso aí, pessoalmente. Vamos fazer uma live pessoalmente, vamos fazer uma entrevista aí, pessoal. É isso aí, vamos juntar a galera aí das comunidades. Networking é um superpoder aí também, a galera muitas vezes subestima. E, cara, a única coisa que eu tenho para recomendar aqui para vocês é, se você não fala inglês ainda, esteja lá amanhã. Se você não se garante, o que é falar inglês, Guilherme? É se garantir numa entrevista. Eu tenho vaga lá aberta, várias vagas abertas, só que a entrevista vai ser em inglês. Então, os outros diretores vão te entrevistar também. Esse processo que eu fiz agora, cara, 9 etapas. 9 etapas. Cada entrevista, pelo menos de 1 hora. 9 etapas.
Você se garante num processo de 9 etapas. Não estou falando que é isso que você vai enfrentar no dia a dia, mas se você quiser chegar no nível alto, você vai enfrentar isso. Então, cara, se você quer falar com o executivo, se você quer crescer na sua carreira, você vai enfrentar isso. Você tem que se preparar. Não deixa para amanhã, porque amanhã você vai ter desejado começar ontem. Então, a minha recomendação é esteja lá amanhã se você não se garante numa entrevista em inglês, que eu vou te mostrar como você vai poder se garantir daqui 6 meses, daqui 8 meses, vai depender de você. Porque eu não posso andar com as suas pernas, mas se você estiver lá e começar a executar, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Muito bom, Guilherme. Fechamos por aqui, pessoal. Obrigado aí pela participação. Muitas pessoas aí assinando pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Instagram. Show! Fiquem ligados aí nas redes sociais, que a gente todas as semanas está trazendo muitas informações aí para te ajudar no próximo nível na área de tecnologia. Guilherme, grande abraço e até a próxima. Tamo junto, cara. Um abraço. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau.